Olá, seja muito bem-vindo a essa entrevista brilhante com a Cíntia Antonácio, uma das grandes referências que nós temos no Brasil na área de empreendedorismo em nutrição. Se você quer conhecer mais sobre a história de sucesso dessa maravilhosa nutricionista, fique com a gente então. Seja muito bem-vinda. É uma grande alegria te ter aqui no nosso canal Nutricionistas de Sucesso para saber um pouco da sua história de vida, um pouco da sua história de sucesso também como empreendedora e empresária de nutrição. Eu fico realmente muito honrada com a sua presença aqui, por você dedicar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e compartilhar um pouco das suas experiências, da sua história de vida, das suas vivências com as pessoas que nos assistem aqui nesse momento. E eu fico realmente muito feliz de você colocar um pouquinho desse teu horário aí corrido na tua agenda, né, para conversar com a gente. Então, muito obrigada pela sua presença e eu quero assim que você fique à vontade também para falar um pouco das suas experiências e compartilhar com a gente os seus aprendizados, né? E eu espero que você que está assistindo agora fique com a gente até o final. Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra e um prazer estar com vocês. Acredito que depois de um certo tempo, depois de tudo que você vive dentro de uma carreira, no caso da nutrição, como empresária, a graça e o prazer está também em poder compartilhar, né? E talvez nesse sentido gerar tanto inspiração quanto também um caminho, não digo mais curto, mas um caminho mais gostoso para quem resolve iniciar e arriscar-se mais. Eu acho que uma das coisas que faltou muito para mim foi isso, né? Poder contar com outras pessoas para dividir as dores, dividir os anseios. Então esse trabalho que vocês estão fazendo é algo que eu também quero, né, levar pela minha vida à frente para conseguir tudo aquilo que eu já vivi, que eu já arrisquei, que eu já me aventurei, o que deu certo, muitas vezes não deu tão certo, né, poder compartilhar é realmente muito prazeroso. Legal, Cíntia. Cíntia, para quem não conhece você ainda, né, porque algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui, algumas já conhecem muito bem a tua história, já conhecem a tua trajetória, o trabalho que você realiza aí fora, das muitas viagens que você realiza. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, de início da tua formação, até como que você chegou também a começar a empreender. Você é uma nutricionista graduada pela USP, tem mestrado, tem uma experiência muito grande com grandes corporações. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua história. Eu acredito que fique muito mais interessante você falar, né, das tuas experiências e contar um pouco do que você fez até então. E quem tiver interesse também em saber mais vai ter a oportunidade de buscar mais por você. Claro. Primeiro, a nutrição moveu meu destino, né? Porque, na realidade, mobilizou quem eu sou hoje. Porque eu sou de Manaus, eu nasci em Manaus, e eu vim fazer faculdade na USP aqui, escolhendo nutrição, porque não tinha lá na época, e o único jeito era vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Eu escolhi São Paulo, estudei, passei um tempo estudando para vir, e sonhei em ser professora acadêmica, olhava para minhas professoras e falava assim, não, eu vou ser cientista, né? Vou nesta carreira. Mas não demorou muito para o bichinho do empreendedorismo me pegar. Foi rápido, eu estava no meio do meu mestrado e eu fazia um trabalho de atendimento em academias. Eu atendia mais de 10 academias. Também, assim, a coragem, acho que a coragem, né, a ausência do medo, me mobilizaram sempre muito, né? Então, eu sempre fui muito atrás. E eu atendia em academias pessoas que frequentavam, né, os alunos, em mais de 10 locais. Me movia por São Paulo inteira, né? Era uma maratona na realidade, e estudava o mestrado, depois, numa época que eu já tinha terminado minhas disciplinas, e uma das academias grandes, que era a Academia Competition, ela ia ampliar e falou assim, nós queremos um restaurante. Eu falei, pode deixar. Sem pensar muito, né? Hoje eu aconselharia diferente os alunos, os nutricionistas que viessem. Sem pensar, eu montei todo um projeto para academia e entreguei na mão de graça, né? Do dono. Ele falou, Bárbara, eu vou arranjar alguém para tocar.
no fundo, eu falo assim, poxa, que pena que ele não me convidou, né? Mas eu ainda estava com meu sonho acadêmico. Para resumir a história, deu 2 semanas, eu acabei conversando com ele, eu montei um restaurante sem ter menor conhecimento de questões administrativas, porque a faculdade não prepara, a faculdade de nutrição ela é muito técnica. Mas eu aprendi na raça, aprendi fazendo. Tive 8 restaurantes na época, de comida saudável, foi super pioneiro em 99, né? Durou 15 anos. Bem pioneiro, na época não tinha nem marcas de comida saudável no Brasil. As pessoas iam no meu restaurante e falavam, nossa, que franquia é essa americana? Achavam que eu tinha trazido de fora. Tínhamos instruções nutricionais, treinamento para os atendentes. Era realmente bem, bem único. E foi uma luta, porque questões administrativas, lidar com pessoas, né, funcionários, fornecedores. Então tem toda uma preparação que não vem da faculdade, mas que muitos nutricionistas desempenham nessa rede de unidade de alimentação, que eu não tinha, e eu era recém-formada praticamente. E dona de um negócio que ia crescendo muito, em 2, 3 anos eu já tinha 3 unidades. Mas também, em paralelo, eu nunca fui uma pessoa de olhar, né, apesar do foco, eu nunca fui de olhar somente para um negócio. Eu sempre estava atenta a múltiplas questões. E o que aconteceu? Desenvolvi muito relacionamento. Então, acho que não só a coragem, mas a parte do networking sempre me acompanhou muito. E foi ali que eu comecei a trabalhar o meu nome. Me convidavam para dar palestras, eu comecei a estudar sobre nutrição esportiva, porque eu estava no meio de esportistas. E aí, comecei a participar como palestrante de alguns fóruns. E depois, em paralelo, acabei montando uma estrutura de consultoria, porque algumas empresas começaram a me procurar. E no decorrer disso, várias empresas foram me desafiando. Teve um dia que eu me vi concorrendo com uma multinacional, num projeto de comunicação e marketing. Eu falei, nossa! E aí perguntei para o cliente, né? Se você quer alguma coisa customizada, pequena, e quer que eu cresça junto no projeto, você vai ter a melhor consultoria do mundo. Só que eu vou te ser sincero, eu não tenho uma estrutura de uma multinacional. Então sempre também é outro aprendizado, né? Jogar limpo, ser transparente. Claro que às vezes você tem que ter aquele porte de dizer, olha, né? Se você tem segurança interna, você tem que transparecer muito mais. Tem. Né? Tem que saber se impor, se impor, exato. E acreditar. E eu acho que isso também sempre me mobilizou muito. Sim. E numa reunião com vários... Eu joguei essa e eles falaram, é isso que a gente precisa. Era uma multinacional, na época, a Unilever. A gente quer alguém pequeno que cresça com a gente, né, não venha com vícios e nem com grandes... E aí nós começamos a desenvolver todo um trabalho de professional marketing que eu já desenvolvia para outras corporações, como Nestlé e afins. E isso me deu uma bagagem muito grande, né? Porque você lida com grandes empresas, você lida com processos, você lida com outras terceiras, né, outras agências. Então foi me dando uma amplitude fantástica. Eu lembro que no primeiro projeto, nós contratamos 40 nutricionistas para ir para ponto de venda falar sobre nutrição. E tudo que eu falava, eles acreditavam, eles falavam, não é verdade, nós não podemos que desvincular a venda de produto. E esse projeto até foi um case para a Suíça, foi super bacana, que a Nestlé enviou. E resumo disso, né? Hoje eu tenho uma empresa, uma consultoria, que hoje tem mais de 35 funcionários, tem uma força de visitação também forte no Brasil todo, que é uma força mais móvel, né? Que depende dos projetos. Mas a gente se sente muito honrada em poder trazer a nutrição, dentro da Equilibrium Consultoria, para o negócio, para conseguir transformar marcas, para ajudá-los a inovar, para ajudá-los a comunicar de forma diferenciada. E é uma atuação que talvez nem existia antes Sim. dentro da nossa área. Eu percebo mesmo, assim, a tua fala ela é muito forte, ela é muito convincente, e eu acredito que a gente precise de mais Cíntias, né? De mais pessoas que tenham essa postura ousada, arrojada, o arriscar, mas assim, com responsabilidade. Isso você deixou muito claro, é muito transparente em você essa força, essa tua vontade de fazer a diferença e de ajudar as empresas a crescerem, mas sempre com muita transparência dentro daquilo que você é ou não capaz de fazer, né? Você se posiciona de uma maneira muito firme e isso é indispensável para qualquer empresário ou empreendedor e qualquer pessoa que esteja começando no mercado. Eu vejo que, de fato, assim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito despreparado para isso, né? A gente não tem noção de mercado, a gente não sai com perfil de liderança, nós não temos conhecimento sobre empreendedorismo, a importância da gente realmente saber vender a nossa imagem, comunicar da maneira correta,
entender que a gente precisa transformar vidas, ajudar empresas, ajudar negócios a crescer, e com isso a gente cresce também. Então, é muito bacana esse trabalho que a Equilibrium Consultoria realiza hoje. E eu quero que você fale um pouquinho mais sobre as grandes marcas que vocês atendem, porque, assim, são muitas marcas, né? PepsiCo, McDonald's, Pullman, Nestlé, Roche, enfim, tem uma quantidade, assim, de empresas muito reconhecidas, admiradas no mercado, e a gente sabe que não é tão simples assim ter acesso a todas essas grandes empresas. Então, eu queria que você colocasse um pouco dessa tua experiência, né, desse chegar a essas grandes marcas e de como você conseguiu realmente consolidar esse teu trabalho, porque hoje a Equilibrium, acredito eu, que seja a maior empresa nesse ramo, trabalhando com inovação, ajudando as empresas a trazer não só alimentos saudáveis, mas com diferenciais também e que agreguem valor à vida das pessoas, né? Nós assinamos na nossa marca Criando Relações Saudáveis. E é muito no que eu acredito, né? Eu acho que esse é muito o meu passaporte de entrada e de respeito nessa sociedade, nesse sistema, que nós vivemos num momento até delicado de Brasil, econômico e tudo mais, mas nós vivemos um momento de transição. Quando eu comecei a Equilibrium há 15 anos atrás, nós tínhamos um foco muito voltado para a comunicação. Então, eles queriam entender o que é essa nutrição e como essa nutrição pode interferir no negócio. E nos contratavam para comunicar, para entender quais eram as mensagens, né? E eu falei, bem, bacana, você já está com seus produtos prontos, mas por que ficar aí? Aí, de novo, né? Acho que um pouco de ousadia e mais coragem. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre mercado, comprar relatórios internacionais, viajar para feiras internacionais e falei assim, olha, eu te ajudo a comunicar, mas por que também você não me contrata para a gente tentar mudar o produto em si, para conseguir até comunicar bem melhor lá na frente? Então, acho que o meu grande desafio, minha missão de vida com essas grandes corporações é, de fato, de novo, a transparência, é estudar isso tudo e visitar o que tem lá fora e trazer para eles, né, a real, o que precisa ser feito, e ouvir muitos nutricionistas, a gente faz muita pesquisa, tem muito relacionamento, de novo, com essas nutricionistas, para trazer para eles o que seria melhor para ser comunicado no futuro. Então, instigar, inspirar uma inovação focada em saúde. E acredito que é ter um ponto comum na conversa. Então, para chegar com grandes corporações, pessoas que têm acesso a dados, informações e que têm processos muito interessantes, a gente não pode ser amadora, né? Então, precisa de um preparo muito forte. E coragem, porque uma hora nós somos seres humanos, né? Quem está ali na frente. Então, o preparo ele vai desde a habilidade da comunicação e muito de conteúdo e repertório. Então, muitas vezes, óbvio que ainda me dá hoje em dia frio na barriga quando eu tenho que fazer uma apresentação para CEO de empresa e dizer para ele, olha, esse produto aqui não tá legal, você tem que mudar, porque olha o que os nutricionistas estão fazendo, olha o que a ciência está trazendo e olha o que eu estou vendo no mundo. Então, é claro que você tem que ter muito traquejo e eu acho que essa habilidade, por sermos muito técnicos, muitas vezes nós somos muito duros. Sim. Então, o nutricionista, até por isso que e muito cientista, muito preto no branco. E até por isso que há 4 anos eu também empreendi numa nova jornada de educação, que é um projeto lindo, que todo mundo adora, que é o Nutrição Comportamental, né, que é trazer para nutricionistas essa visão de que não adianta só eu saber, conhecer, ou saber que um alimento pode ou não pode, né, a dicotomia. Eu tenho que entender as razões por trás, o comportamento, o que motiva os consumidores a consumir determinado produto ou não, o que motiva ele comer diferente. E esse olhar diferente, essa abordagem da nutrição comportamental, a gente tem visto que tem mudado muito até a paixão do nutricionista na sua prática clínica. Então, nós da Equilibrium fomos muito, acho que acredito que felizes, né, em investir nisso, junto com os cientistas que fazem parte do meu relacionamento lá atrás. Eu fui estagiária da Marlia Alvarenga, que hoje é a papa da nutrição, né, e eu acredito que trazer isso, resgatar essa bagagem de vida, né, eu acho que eu estou muito nesse momento, até por isso estou aqui com vocês. Eu acredito que é trazer tudo isso que já existiu, que você viu que vale a pena, para nutricionistas que estão aí recém-formadas ou que estão requestionando o seu momento de carreira, trazer algo além, né, porque se só saber o conhecimento, educar as pessoas e falar para elas o que elas têm que comer fosse suficiente, a gente estaria com um país muito saudável. Exatamente, não é bem isso, né, que a gente sabe. Exatamente. E, Cíntia, assim, vendo hoje o mercado, né, nós temos aí a nutrição
com muitos profissionais se destacando, muitas pessoas realmente contribuindo para a transformação comportamental, mudando o mindset, melhorando de fato a vida de muitas pessoas. E como toda profissão, nós temos aqueles que estão tendo muito mais desafios no mercado, alguns até desmotivados, outros querendo desistir. Isso a gente encontra em qualquer área. Para você, o que você acredita que seja um fator determinante para que as pessoas prosperem mais, para que elas cresçam, para que elas tenham de fato mais sucesso? Como é que você consegue enxergar essa diferença das pessoas que estão hoje lá na ponta, fazendo história, conseguindo fazer um trabalho mais diferenciado, deixando um legado, e os demais que precisam de um outro olhar da profissão e até enxergá-la como negócio? Bem, eu acredito que precisa existir um pouco mais de união, né? De vontade das pessoas que estão já em outro patamar de carreira, conseguir ajudar quem está aí, né, trafegando no mar de indefinições, de dificuldades. Acho que isso existe em toda a profissão, como você bem colocou. Na nutrição e nas profissões de saúde, eu acredito que elas são mais desafiadoras por conta dessa falta de preparo mesmo do nutricionista por ser muito técnico. Então, como driblar ou como melhorar isso, como resolver? Com isso, o nutricionista busque mais dentro dessas áreas mais de humanas, das áreas administrativas, um pouco mais de conteúdo para agir. Então, muitas vezes, o que eu vejo, né? Até fiz parte do conselho de nutricionistas na gestão do CRN3, da gestão passada, e eu vejo que tem muitos nutricionistas, assim, como você falou, brilhantes, mas também são uma minoria que se destaca, e tem uma massa que se une para reclamar. Né? Tem um piso diferenciado, que nem é responsabilidade do conselho, do sindicato, mas enfim. Como a gente consegue se unir em prol de coisas positivas? E eu acho que isso é do ser humano, né? Se a gente senta e começa a discutir mazelas, a gente não vai a lugar nenhum. Então, na minha carreira, acho que vale a pena colocar aqui, né? Não foi sempre coisas maravilhosas. Eu tive momentos de fracasso, momentos onde eu quebrei algumas unidades de restaurante, onde era muito difícil, sabe? Faltava dinheiro, sim, faltava energia, mas existe uma coisa que eu acho que talvez em mim tenha vindo de algum lugar, que é a resiliência. Eu acreditava, eu ia dormir muitas vezes, uma folha de pagamento de 100 funcionários, com fluxo apertado, porque as academias fechavam, eu tinha que fechar. Eu sabia que não ia entrar em dezembro, eu tinha uma receita menor e uma despesa muito maior. Mas eu acreditava que eu ia conseguir, que eu ia inventar um novo produto. No meio de uma crise ferrenha, eu consegui levantar um valor. Eu fui para Cial, em Paris, uma feira. Eu trouxe equipamentos, lanchinhos prontos, ready to go, né, o pronto para servir. Reinovei as lanchonetes inteiras, a parte mais de lanchonete, que era restaurante e lanchonete. E a coisa começou a melhorar, e começou a incrementar. Fechei unidade que não performava, é aquele momento da dor, que você tem que ser também focada e, né, determinada. Então, ter muito claro, e uma das dicas que eu falo que é bem interessante, se você está muito perdida, começa pequeno, começa a pensar em reestruturar pequeno. Escolhe, sei lá, das 5 pessoas mais importantes que estão na tua vida, né, pelo menos começa por uma, para abrir-se e falar. As pessoas não são inacessíveis, né? Eu mesma, como você fala, com a agenda cheia e seja lá, né, os compromissos, eu recebo estudantes de nutrição, eu marco café com várias pessoas. Então as pessoas são pessoas e se também não está acessível para você, é porque não era para ser sua mentora. Então procurar se conectar mais dessa forma e escrever. Né? Então hoje, independente se você saiu da faculdade, né? Escreve aonde você quer estar em 5 anos, aonde você quer estar em 10 anos, qual é o sonho grande, né? E vai descendo. Tá, então se eu quero estar em 5 anos aqui, o que eu tenho que fazer daqui 2 anos? O que eu tenho que fazer agora para chegar lá? É que nem se eu quero comprar um apartamento, né? Eu tenho que começar a ver corretora, eu tenho que começar a poupar dinheiro. É isso mesmo. E, Cíntia, é muito bacana você colocar dessa maneira, porque a gente vai detectando as suas características empreendedoras, né? Aquelas que são realmente muito marcantes. E você decidiu percorrer um caminho pouco percorrido. Você decidiu seguir por uma trajetória que poucas pessoas seguem. E você sabe que os desafios, eles são inúmeros, como você mesma citou aqui. Você falou que quebrou, que você já fracassou. E eu gostaria até de aproveitar essa tua experiência também para falar um pouco do fracasso, porque as pessoas têm muito medo de se expor, as pessoas têm muito medo de errar,
as pessoas têm medo de fracassar, as pessoas entendem mal o fracasso. Eu trabalho com programação neurolinguística, eu sou mastermind também, então a gente treina muito isso em treinamentos de liderança, e a gente sabe que o fracasso, ele simplesmente é um resultado que não deu certo, é um resultado negativo, mas que se você trabalhar corretamente, mudar as suas estratégias, você pode conseguir um resultado positivo. E eu quero então que você fale um pouquinho sobre essa tua experiência com o fracasso, esse teu medo que você, eu acredito que sinta algumas vezes, como você citou, até mesmo quando vai começar uma palestra, às vezes dá um friozinho na barriga, né? Esse caminho menos percorrido e a importância primordial do planejamento, né? De você planejar as tuas ações no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Você saber o que você quer nos próximos 3 anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos. E assim, eu entendo que hoje você faz parte daquele grupo super seleto que faz a diferença no mercado, não só no Brasil, mas no exterior também, porque você busca muito conhecimento de fora, você traz inovações, você aplica isso para o mercado, você realmente traz esse conhecimento que você adquire e compartilha isso para que mais pessoas cresçam, para que mais empresas evoluem, para que mais empresas fiquem melhor para ajudar muito mais pessoas, né? Então, fala para a gente um pouquinho assim dessa tua visão do comportamento empreendedor, da questão do planejamento estratégico, que eu sempre gosto de reforçar isso, é indispensável para qualquer pessoa que deseja trilhar um caminho de mais sucesso. E também o medo, né, o fracasso, essa tua experiência em falar que você já deu errado algumas vezes, mas que você persistiu. Eu sempre costumo dizer para a equipe que pode errar à vontade, porque se a gente só precisa estar certa uma única vez, né? Então você tem que, para estar certo uma única vez, né? Você pode fracassar. E o fracasso muitas vezes são formas diferentes até você chegar aonde você quer. Então, quem não fracassa é porque não tá fazendo nada. Isso é fato. É porque tá parado esperando que as coisas aconteçam. Porque o fracasso, ele realmente faz parte da trajetória. A gente erra, né, a gente vai errando em busca de de chegar ao momento de falar, putz, agora eu tenho uma empresa que tá no caminho certo, ou no atendimento, ou seja lá o que for. Então, acredito que o fracasso nunca... É claro que se você chega a determinado momento, isso é fato, é um comportamento do empreendedor, quando você chega e conquista algumas coisas e aparece para a sociedade, você vai ficando mais medroso. Muitas vezes, né, no meu processo de coach empresarial, eu discuto isso, porque você fala... Por que antes eu era, acho que, mais ousada ainda? Mais ousada ainda. Ela fala, nossa, ela fala, mais ousada do que você já é? Eu falo, não, mas de fato, no meu interior, eu sinto que às vezes eu fico um pouco mais receosa. Porque você tem uma equipe, porque você responde por um nome. Então, você vai se tornando... mas mesmo assim, eu acredito que ainda vale... né, buscar o novo, vale se arriscar. Eu acho que eu nunca vou ser alguém acomodada. 4 anos nós lançamos o Nutrição Comportamental, tem mais coisa boa vindo por aí que eu vou poder apresentar em breve para vocês. É essa questão do desafio. Mas essa questão do internacional talvez tenha vindo muito na minha vida esse ano por conta disso. Porque eu tenho uma característica de abrir as oportunidades e o que me fez estar onde eu estou é a minha equipe. Porque a minha equipe dá continuidade. Então... é muito importante você entender um pouco o seu perfil e, a partir disso, saber onde você é boa. Então, se você é boa para montar negócios, fazer negócios, abrir oportunidades, quem que vai dar continuidade para isso tudo? Então, hoje em dia, a Equilibrium, ela é o que é, ela é referência, ela é realmente líder dentro do seu segmento, porque eu tenho uma equipe, eu tenho uma sócia que me acompanha, tá comigo há 17 anos. Então, formar pessoas e ter pessoas do teu lado compartilhando o sonho é fundamental. Muitas vezes você já está numa determinada trajetória, você vai buscar uma parceira, você vai dividir de outra forma, mas ainda assim é importante ir junto e dividir a expertise, porque você nunca é boa em tudo. Eu tenho mil defeitos nesse sentido, né, na parte da minha empresa. Então, onde eu não sou boa, eu associo pessoas que são fortes. Então, o internacional veio muito nesse sentido. Eu falei, nossa, Brasil já ficou pequeno. A gente já tem uma liderança aí, né? Então, o que pode vir mais? E aí também, de novo, buscando o parceiro ideal, com mesmas características, a gente está abrindo o Equilibrium Latam. A gente abriu agora a Argentina,
está indo para o Congresso Mundial já com alguns clientes. Congresso Mundial de Nutrição vai ser na Argentina já com alguns clientes. E México, que a gente está oficializando provavelmente em 2018, mas agora 2017 a gente já está começando treinamento, desenvolvimento de equipe, estruturando a parte legal, né, para começar a trabalhar lá. E também fiz um network importante com outros nutricionistas que têm as mesmas características lá fora. E aí fundei uma aliança global de nutricionistas que chama GANC, né? Global Alliance for Health and Nutrition Communication, com nutricionistas que fazem um trabalho de comunicação lá fora. E aí, de novo, né? Tem o medo da língua, né? Do idioma que é diferente, da cultura. São pessoas como nós, que sofrem os mesmos desafios, têm os mesmos clientes. Então, acho que a ousadia, botar esse tempero de ousadia, né? Tirar esse medo, colocar coragem. E claro, tem um planejamento. Meu planejamento estratégico há 5 anos tinha internacionalização do equilíbrio. Então, o que eu preciso fazer? Vou começar a viajar para saber o que está acontecendo lá. Sim. Vou começar a gerar relacionamento. E um desses relacionamentos me deu esse passaporte, digamos assim, para trabalhar nessa aliança. E já temos clientes com quem nós já desenvolvemos alguns trabalhos em conjunto globalmente. Que bacana. Isso é um grande orgulho, né, para a nutrição. É um grande orgulho para aqueles que estão arriscando, aí, querendo empreender, até mesmo para conseguir mais coragem e se espelhar nessas pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem aí fora. E, Cíntia, nós estaremos juntas no Congresso da Nutrinil, que é o primeiro congresso de nutrição clínica, gastronomia e empreendedorismo do Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de agosto. Está chegando. E vai ser uma grande alegria poder te dar um abraço, te cumprimentar pessoalmente. E eu estou bastante ansiosa até por esse momento, né? Então, para você que está assistindo a gente aqui agora, que não fez ainda a sua inscrição, aproveita, se inscreva nesse link que eu estou mostrando aqui e esteja conosco lá para você conhecer pessoalmente a história da Cíntia Antonácio, junto com outros brilhantes empreendedores que vão contar um pouco da sua história de sucesso, como a Diane Eloy, a Tati Lund, que é do .org, né, o Org Bistrô, Diane Eloy do Naturebas e também o André NutriChef. É isso mesmo, Celiane. Estarei lá no Nutrinil contando um pouco da minha história. E eu acho que o melhor de tudo isso é não só contar a história, mas é entender em que momentos dessa carreira, dessa história, os fracassos, apesar de dolorosos, me ajudaram muito a chegar aonde estou hoje. E contar e dividir isso tudo, essas histórias todas, com o público que vai nos ver lá no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer gerar relacionamentos novos também, porque essas pessoas vão ter contato pessoal e nesse momento é onde a gente pode trocar experiências, saber como pode ser muito positivo trabalhar com quem já conseguiu chegar em algum lugar, né, e poder ensinar e poder ajudar a construir essa trajetória de sucesso, mas eu acredito também de satisfação, de plenitude na carreira, né, porque o sucesso tem uma definição muito ampla, que a gente pode, inclusive, discutir lá nesse dia, né? Eu tenho uma visão muito interessante dele, que a gente precisa se divertir com o processo, né? Não é só uma questão de dinheiro, nem de aparição, mas é gerar um impacto na sociedade importante e nós também nos divertirmos nas relações que nós construímos e no bem que fazemos uns aos outros. Verdade. Legal, Cíntia. Que bom. E eu quero, só para a gente concluir aqui a nossa conversa, que você fale exatamente da parte financeira, né? Que é também um grande desafio para qualquer profissional da saúde falar sobre dinheiro. E como é que você gerencia isso? Você é uma pessoa com visão de investimentos, você prima por sempre ter um bom lucro. Como é que você gerencia essa parte financeira, Cíntia? Em algum momento, eu sempre... Na minha carreira, como eu fui sempre pro lado mais comercial, porque eu já tive um restaurante que em 2 anos, como eu falei para vocês, no início da minha carreira, eu já tinha 3 unidades, 100 funcionários, era realmente, o dinheiro sempre fez parte, né, do processo, mobilizar grandes volumes de dinheiro. Mas o que aconteceu, que a minha visão mudou muito, foi porque no restaurante eu fazia um valor absurdo, eu tinha um faturamento muito alto, mas eu tinha uma despesa muito grande, até pela natureza do produto, pela minha necessidade de trazer qualidade, por tudo isso. Eram academias sempre muito de alto nível, alto padrão. Trabalhávamos com produtos caros, né? Mas ao mesmo tempo era uma comida do dia a dia, então o consumidor ele não queria pagar tanto por isso. Era sempre um dilema em relação à receita versus
na realidade, o que sobrava. E aí foi quando eu comecei a aprender um conceito muito importante que eu carrego comigo hoje como principal questão, não é só o quanto você fatura, mas o quanto sobra disso. Então, depois de todas essas experiências dolorosas, muitas vezes, com a relação dos restaurantes, onde a gente viu o dinheiro muito alto, mas também uma saída muito forte, nós começamos a trabalhar muito em cima da rentabilidade, né, do que sobra, do que fica. E eu acredito que isso, em alguns cursos que nós trouxemos, eu e minha sócia, que ela é a maestra dentro dessa área, ela pegou se descobriu dentro da nutrição de administrar toda essa empresa, nós ensinamos, muitas vezes, pegar a planilha e mostrar quais são os seus reais custos. Isso aqui também é intangível, é tempo, mas tem que colocar ali. Você está atendendo no consultório do marido, mas coloca ali aluguel, porque senão não existe negócio. Misturar as finanças, né? Não misturar. E aí, assim, o que a gente vê, e até algumas mentorias que eu faço dentro da área de nutrição, é que os nutricionistas, eles misturam muito vida pessoal e profissional. E te falo assim, é bom porque eu tracei esse caminho. Então, eu tinha uma empresa onde muitas vezes a conta era paga pela empresa. Tem um momento que nós fazemos um trabalho de consultoria financeira e disse, não, vamos separar tudo. O que é pessoal, mesmo que entre numa planilha separada, não tem que passar por aqui. Então foi uma mudança de mindset muito grande, de pensar como grandes corporações, de pensar grande, né? Eu costumo falar que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande. Né? É verdade. Então, ter essa noção de rentabilidade, ter muito certo todos os custos, isso sempre foi algo muito presente na nossa trajetória. A Samantha, que é minha sócia, é minha super parceira nisso. Né? E outro ponto tá bom, sobrou isso. Nós, e aí, desde a época dos restaurantes, né, como eu falei pra vocês, indo para feiras internacionais, investindo em equipamento e novidades, eu sempre tive um mindset de startup, desde sempre. Eu sempre quis reinvestir muito na própria empresa, né? Ter uma vida, né, confortável, mas não tive grandes ambições de sempre de ser muito consumista, né? Então a minha vida é muito do consumo, é de reinvestir. Então todas essas viagens, dessa parte de inventar novos produtos, a própria nutrição comportamental. Agora nós estamos com um evento novo, que é focado em mães, em trazer uma conversa mais descomplicada para mães. E é um investimento, porque você vai colocar um evento em pé, sem saber como é que ele vai se segurar, sem saber se ele vai ter ainda a receita, mas a Equilibrium está sempre, né, eu e minha equipe, minha sócia, nós estamos sempre em busca de fazer com que essa lucratividade seja maior, sim, porque ter lucro é importante para a saúde de uma empresa. E dentro desse lucro, sempre destinar algo para se reinventar. Então, acho que essa é a nossa grande descoberta aí, desde o início da época dos restaurantes e tudo mais, que nos deu um caminho importante. Porque aí você vai se reinventando sempre e também vai tendo suas reservas, vai tendo toda essa empresa saudável. A empresa é feita para dar lucro. E se a sua empresa é um consultório que pode fazer um impacto fenomenal para a sociedade em termos de positivo, porque você tem o conhecimento e vai... Mas é feito para dar lucro. Nós somos profissionais, vivemos numa sociedade capitalista e nós precisamos... E nutricionista pode ser um empresário. Eu falo que o meio... como você mesma disse, né? Eu sempre fui para um caminho não percorrido. Então, nenhuma nutricionista... Acredito que não tinha nenhuma nutricionista que era dona de restaurante de comida saudável na época, em 8 unidades. Então, eu fui por caminhos e depois montei a consultoria, né? Trouxe nutrição comportamental. Então, sempre buscando o novo... porque nutricionista é a tua parte técnica, a tua formação, né? E é o que vai te mobilizar, a tua paixão, a tua área de atuação. Mas não precisa se resumir só ao consultório. Pode ser o consultório part-time. Eu atendi pacientes, né? Porque tinha essa paixão, essa vontade do contato com o ser humano até 2011. Então eu tive uma carreira... Você fez atendimento clínico, né? Então tem muita coisa que pode ser, né? Óbvio que o foco ele é importante, mas você consegue com planejamento e com organização ser um pouco mais múltiplo, né? Não digo fazer as coisas ao mesmo tempo, porque isso não existe, mas ter uma carreira um pouco mais misturada, olhar novos negócios, pode até ser uma empresária da indústria, do setor de alimentos, por que não? Inventar novos produtos, novos serviços. Cíntia, a conversa está sensacional. E eu espero que a gente tenha oportunidade de bater um novo papo mais para frente, mas que não demore muito também, até para compartilhar muito mais dessas suas experiências, que elas são realmente maravilhosas, né? É um grande aprendizado estar aqui contigo, eu adorei essa conversa,
Eu vou rever com certeza algumas vezes, porque a gente sempre aprende com a experiência do outro e a gente precisa, de fato, praticar, exercitar essa inovação e muito mais o arriscar em coisas que possam ajudar mais pessoas, porque quando a gente ajuda na vida de outras pessoas, quando a gente ajuda a transformar outras vidas, a gente se transforma também. Então, eu agradeço muito pela sua presença aqui, pelo seu tempo, e eu gostaria que você, Cíntia, divulgasse como que as pessoas podem te encontrar, até para que mais pessoas sigam o teu trabalho e possam contratar também aquilo que você faz. Bacana. Como eu falei para vocês, eu sempre sou muito aberta a que me procurem, né? A gente sempre dá um jeito na agenda. E meu Instagram, onde muitas pessoas acabam encaminhando perguntas pelo inbox, né? Ou me pergunta que eu te dou meu celular particular, eu só tenho um celular e posso deixar, muitas vezes quando eu dou palestra, eu deixo meu celular, deixo meu WhatsApp, e as pessoas me procuram, não são todas, mas para mim é sempre aberto, pode me procurar. Meu Instagram é o Cíntia, né? O CYNTHIA Antonaccio, ANTONACCIO. Meu nome e meu sobrenome, todo junto. E lá me procure, porque no inbox eu posso encaminhar meu e-mail, meu celular para vocês, e a gente pode trocar algumas figurinhas e quem sabe até marcar alguns cafés. E eu vou ter um segundo semestre bem agitado, eu vou para o Rio de Janeiro com vocês, lá da Nutrimil, depois vou para Brasília, São Luís, então a gente tem uma agenda aí importante que é Porto Alegre agora, então é sempre bom poder, nessas ocasiões de dar uma palestra, conhecer mais pessoas de forma um pouco mais particular, mais profunda, eu adoro. Cíntia, fala também o seu site, até para as pessoas conhecerem os cases da Equilibrium, conhecer mais sobre vocês, né? E também entender como é que elas podem fazer negócios com vocês também. Claro, claro. Então, o nosso site da Equilibrium é consultoriaequilibrium.com.br. O site do Nutrição Comportamental para vocês também, porque vai ter o congresso agora, o simpósio em setembro, que é nutriçãocomportamental.com.br. E também quem for mãe, nutricionista, que queira empreender e continuar essa conversa, né? Vai ter o Descomplica Mãe, que tem um site também, descomplicamãe.com.br, que é uma iniciativa que começa esse ano e que vai ser muito interessante poder levar essa conversa de educação e nutrição e empreendedorismo para mães. Que legal, Cíntia. Cíntia, muito obrigada mais uma vez. Agradeço a você também que esteve aqui conosco até agora. Aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, comentar, nos deixe saber se essa conversa foi legal para você. E também deixe saber sobre que assuntos você quer aprender mais ou que profissionais até você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. Então, eu deixo aqui o meu forte e carinhoso abraço. Cíntia, mais uma vez, um beijo grande para você e muito mais sucesso. Até breve.